Olá, tudo bem? Aqui é o Edipo da Ed Cursos e esse é o nosso curso de JavaScript. Na aula de hoje, nós vamos aprender a utilizar as estruturas de repetição. Mas antes, deixe seu like no vídeo e também se inscreva no canal, assim você vai estar nos ajudando muito. Na aula anterior, nós criamos essa lista aqui, a lista de alunos. Dentro dessa lista, a gente está pegando todas as linhas da nossa tabela de alunos, que são essas linhas aqui. A gente já aprendeu que para acessar determinada linha, a gente utiliza o index daquela linha. Por exemplo, aqui, eu estou pegando da lista de alunos a linha que está no index 1 da lista, ou seja, é a segunda linha, porque a contagem começa do número 0. Nessa aula, o nosso objetivo é calcular a média de todos os alunos, ou seja, de todas essas linhas, de forma dinâmica. Para percorrer essa lista e calcular a média de cada aluno, a gente vai utilizar a estrutura de repetição chamada for. Mas antes, a gente vai ver como que a gente escreve essa estrutura. A estrutura de repetição for é escrita da seguinte forma. Primeiro, a gente coloca a palavrinha reservada for. Depois, entre os parênteses, a gente vai passar 3 parâmetros. O primeiro é a declaração de uma variável que vai funcionar como se fosse o contador de repetições. Depois a gente cria uma condição. Quando essa condição aqui retornar falso, a estrutura de repetição vai ser parada, ou seja, ele vai sair do for. E por último, a gente coloca o que vai acontecer após cada repetição. Nesse caso, eu quero que após cada repetição, ele aumente 1 lá no meu contador. Então o contador, que é a variável i, vai começar de 0. A cada repetição, ela vai aumentar 1 para ela ir contando quantas repetições está fazendo. E esse meu for vai parar quando o valor da variável i, que é a contadora, não for menor que 5. Ou seja, quando essa condição aqui for falsa, aí ele vai parar a minha estrutura de repetição. E aqui dentro, a gente coloca tudo que a gente quer executar dentro dessa repetição. Para ficar mais claro, a gente vai ver agora na prática como criar essa estrutura aqui. Então eu vou fazer aqui mesmo, logo abaixo de onde a gente está trabalhando com a lista, eu vou criar a estrutura de repetição, como a gente viu nos slides. Primeiro eu crio uma variável, vou chamar ela de i, e ela vai começar com 0. Relembrando que essa variável aqui é a variável que funciona como o contador. Depois eu coloco ponto e vírgula e o segundo parâmetro, que é a condição de parada. Eu quero que ele pare depois que ele repetir 5 vezes. Então, enquanto o i, que é a variável contadora, for menor que 5. Ela começa de 0, aí vai para 1, 2, 3, 4. Quando ela virar 5, aí já não vai mais entrar no for, vai sair dele. Por fim, eu tenho que informar o que vai acontecer após cada repetição. Eu quero que o i, que é o meu contador, aumente 1, para ele saber que foi uma repetição. Para ele aumentar 1, basta eu colocar mais. E aqui dentro, entre as chaves, eu preciso colocar o que eu quero que ele execute a cada repetição. Nesse caso, eu quero que ele imprima no console, então eu vou colocar console.log. Eu quero que ele imprima o valor do contador, para a gente poder ver ali como que esse contador vai se comportar. Então o contador é a variável i. No final, ponto e vírgula, vou salvar, vou voltar aqui no projeto, e vou acessar o console pressionando a tecla F12. Ele está no debugger, eu vou vir aqui no console, vou atualizar a página. Primeiro ele está imprimindo a lista, isso porque aqui no código a gente tem um console.log imprimindo a lista. Depois ele imprime a segunda linha, que é essa daqui. Depois ele está imprimindo o tamanho da lista, que é 6, tem 6 linhas, por isso que está aqui 6. E aqui sim ele está imprimindo o nosso contador. Então perceba que quando ele entrou no for, ele imprimiu 5 vezes o nosso contador aqui. Isso porque ele está repetindo enquanto o contador for menor que 5. E perceba isso daqui. O contador começou como 0. Depois que ele executou essa vez, ele passou a valer 1. Depois valeu 2, depois 3 e depois 4. Perceba que o 5 ele não imprimiu. Isso porque quando ele passou a valer 5, essa condição aqui foi falsa, então ele já quebrou o for e já parou. Então é assim que funciona uma estrutura de repetição. A gente basicamente tem um contador, tem uma condição para essa estrutura parar e tem uma ação
que vai ser executada após cada repetição. E é aqui dentro que a gente coloca o que nós queremos executar em cada uma das repetições. Agora eu vou apagar esses console.log que a gente colocou aqui, para não ficar atrapalhando o nosso entendimento. Agora, em vez de eu imprimir a variável i, eu vou imprimir da minha lista de alunos o aluno que está na posição i. E vamos ver o que vai acontecer. Salvar esse código, voltar aqui e atualizar. E perceba que ele imprimiu a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta linha da minha tabela. Ou seja, a gente já está conseguindo percorrer a lista dos alunos de forma dinâmica, utilizando a estrutura de repetição. Para a gente entender melhor o que ele fez, eu vou debugar esse código com vocês. Então eu vou vir aqui no debugger, vou vir aqui no arquivo JavaScript que a gente criou e vou colocar um debug aqui dentro do meu for. Atualizar a página, ele parou aqui no debug e ele entrou então na minha estrutura de repetição. Perceba agora que o i está valendo 0. Então eu tenho a minha lista de alunos e eu estou imprimindo a minha lista de alunos na posição 0, que é a primeira linha. Vou para a próxima linha, na verdade ele volta para o for e vai executar mais uma vez a mesma ação. Ele vai imprimir agora da minha lista de alunos, só que o i está valendo 1, por isso que ele vai imprimir a segunda linha, que está na posição 1 da minha lista. Vou para a próxima linha, ele vai imprimir agora da minha lista de alunos o aluno que está na posição 2, porque o i passou a valer 2. E isso aqui vai acontecer enquanto o i for menor que 5. Então agora o i está valendo 4, por isso que agora ele vai imprimir a quinta linha, que está no índice 4 da minha lista. E perceba que depois disso ele sai do for porque o i passou a valer 5, ou seja, o i já não é menor que 5, por isso que ele sai do for. Então assim a gente já entende um pouco melhor como que está funcionando isso. Agora que a gente já está conseguindo percorrer item por item da nossa lista, eu vou pegar todo esse código aqui que faz o cálculo da média do aluno, vou recortar daqui e vou colocar dentro do for, porque eu quero calcular a média do aluno para cada linha, né? Agora eu vou cuidar da indentação, então eu vou selecionar todo esse código e dar um tab. Perceba que ficou indentado corretamente. E agora aqui, onde ele carrega a variável traluno, ele está pegando da lista de alunos o item que está na posição 1, só que a gente não quer passar a posição de forma fixa, a gente quer passar a posição utilizando a variável i, que está indo de 0 até 5. Esse console.log eu posso tirar. Agora vamos ver o que acontece. Salvar o arquivo, voltar aqui e atualizar, e perceba que a gente tem as médias calculadas desde a primeira linha até a quinta linha. E por que ele parou aqui na quinta linha? Ele parou na quinta linha porque a gente está validando para ele repetir enquanto o i for menor que 5. Nesse caso, a gente não pode passar o limite de forma fixa, a gente tem que validar de acordo com o tamanho da lista. E para a gente pegar o tamanho da lista, a gente já viu na aula anterior, nós colocamos o nome da lista, .len. E agora então a gente tem calculado a média de todos os alunos. Então na aula de hoje, nós aprendemos a usar a estrutura de repetição chamada for. Também usamos essa estrutura de repetição para percorrer a nossa lista de alunos. Espero que tenha gostado da aula e que tenha entendido como utilizar a estrutura de repetição for. Se gostou dessa aula, deixe seu like no vídeo e também se inscreva no canal, que assim você vai estar nos ajudando muito. E até a próxima aula!